Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Hoje nos dedicaremos à segunda aula, foco no TJ São Paulo, Código do Processo Civil. Esse é o momento para a gente estudar tutelas provisórias de urgência, de evidência. Então, vamos desenvolver esses estudos aí durante o nosso caminhar e o foco é na prova, tá? Então, o foco, a gente às vezes perde algum assunto aí, perde falar alguma coisa, mas o foco é o que está caindo na prova. Tirar 10 naquela prova lá. E vamos que vamos, acelera, voa, menino, voa. Então a gente já tem trabalhado aí a parte do processo civil, do 144 a 155, 188 a 275. Hoje a gente vai ficar aqui, ó, 294 para frente. Então aqui é da tutela provisória, tá? Então da tutela antecipada, antecedente, da tutela cautelar e da tutela provisória de evidência. Então a tutela ela pode ser. Aqui já faz mais ou menos um exemplo. A tutela provisória é aquela ação, aquela solicitação que a gente faz ao juiz para proteger ou o processo ou antecipar parte do que a gente precisa, ou o que a gente precisa, né? Imagina que a gente está, às vezes, em um hospital e o convênio médico não autoriza aquela cirurgia que precisa ser feita. E aí? Como é que você vai fazer? Entra na justiça e espera responder? Não. Então, a tutela provisória é para isso, é que obrigue o convênio médico, por exemplo, a autorizar aquela cirurgia. E aí depois segue pedindo outras coisas, danos morais, ou então confirmar realmente que aquela tutela provisória vire uma tutela permanente. Veja que a tutela provisória, para virar uma tutela permanente, é aquela que você praticamente você utiliza tudo que você pediu, enquanto tem o tipo de tutela que ela protege o quê? Protege o processo. Imagina que alguém te deve um dinheiro e você vai cobrar aquele dinheiro, a pessoa fala, eu não vou te pagar, e só vai te pagar na justiça. E você fala o quê? Doutora, por favor, excelentíssimo juiz, proteja aquele dinheiro lá, porque ele falou que vai gastar tudo e não vai me pagar. O que, que o juiz faz? Bloqueia a conta da pessoa. E aí, quando vai decidir sobre se pede a tutela provisória, cautelar, e aí quando vai pedir, vai finalizar, o juiz vai decidir se aquela tutela vai decidir a causa, aquela tutela não vai continuar, não vai ficar bloqueado para sempre a conta da pessoa, né? Então, uma, ela cessa e outra você utiliza em sua totalidade. Vamos desenvolvendo esse raciocínio aqui conforme a gente vai lendo, que a gente consegue administrar melhor. Então, as tutelas elas podem ser de urgência ou de evidência. Evidência é aquela baseada 100% ou a maior parte, 99,9% em documentação, enquanto a de urgência não precisa, não é de documentação, precisa ser baseado o quê? Na possibilidade do risco e do direito. Vamos vendo aqui. Então, a tutela pode ser de urgência ou de evidência. Já essa de urgência, vamos falar aqui, ó. A tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipada. E aí é onde a gente fica, ó. Cautelar vai proteger o quê? Vai proteger o processo, né? E enquanto a antecipada vai proteger o seu direito. A antecipada é aquela que vai proteger a sua cirurgia, vai proteger aquilo que você precisa, doutor. Tudo que você precisa que em si, o seu pedido já é a tutela. O produto do seu pedido é a tutela. Enquanto a cautelar, não. A cautelar você está protegendo o seu pedido. Aqui você é o seu pedido que você está pedindo, não antecipado. E aí, essa tutela de urgência, que é cautelar e antecipada, elas podem ser em caráter antecedente ou incidental. Veja que antecedente é antes de iniciar o processo. E incidental é no meio do processo. Antes, como assim, Adalberto, na tutela cautelar? Tanto a cautelar como antecipada, você já pode pedir antes de iniciar o processo, antes é antecedente. Incidental é no meio do processo. Resumindo aqui,
antecedente, antes de iniciar o processo, você já aciona a justiça e fala: eu preciso que seja feita aquela cirurgia, porque senão a pessoa vai morrer. E o juiz fala: tá bom, então vamos dar para você esse direito, e no meio do caminho a gente vai julgando. Então, dá o direito para você, obriga o convênio médico a cumprir, a autorizar a cirurgia, e aí começa o processo normal para verificar se aquela tutela que foi dada em caráter antecedente, então a tutela antecipada que foi dada em caráter antecedente, se ela tem procedência, se tiver, então mantém, né? Autoriza, mantém ali, e ver outras coisas do processo você pode pedir também no meio do caminho. Já a tutela cautelar também, que pode ser antecipada, antecedente ou incidental, ela já vai proteger o processo. Então, antes de você chegar e falar: juiz, vamos analisar a causa, fala: não, juiz, proteja primeiro o meu processo ali, aquele carro lá que ele falou que vai vender, não é para vender, aquele carro é meu, ou aquele dinheiro que está na conta, pode bloquear, o juiz bloqueia e vai vendo no meio do caminho. Agora veja caráter incidental, se já está rolando o processo e o juiz percebe, ou a parte aí percebe que tem risco de perder o que vai ser o fruto do processo, e aí esse incidental vai proteger, cautelar incidental vai proteger o processo. Então, a tutela provisória requerida em caráter incidental independe de custas. Então, por que a tutela provisória incidental independe de custas? Veja que a incidental já não é no meio do processo, Adalberto. É isso mesmo, é no meio do processo. Então, ele já começou aqui com toda aquela papelada, já pagando as custas, e no meio do caminho ele vai pedir a tutela cautelar incidental. E aí, se ele já pagou, já está pagando as custas do processo, não precisa, né? Necessariamente. E está claro aqui no artigo 295. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo. Então, mesmo que o processo não esteja ali, dependendo da situação, até suspenso, a tutela provisória vai manter. Obrigou o convênio médico a pagar a cirurgia, mantém aquela obrigação na pendência do processo. Mas pode ser a qualquer tempo revogado ou modificada naturalmente. Então, isso aí pode sim. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão. Veja, na pendência do processo e na suspensão do processo, então é a mesma coisa, praticamente um, às vezes equivale ao outro. É claro que a suspensão é um tipo de ação, enquanto a pendência é o processo que está andando, mas não foi julgado ainda. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. O que ele pode modificar aqui? Arresto, prisão, um monte de coisa, sei lá. Imagina comigo aí. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento. Isso aí é de praxe. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa. Isso é importante, tá? Você está solicitando a ação, você está solicitando a movimentação da justiça, e aí essa tutela vai ser solicitada ao juízo da causa. Isso aí não é uma ação de recurso. Então, ao juízo da causa, quando é antecedente, então, antes de iniciar o processo, eu vou solicitar quem? Ao juiz da causa. Ou ao juízo competente para conhecer o pedido principal. Ou ao juízo competente, que aí a gente está falando do pedido principal, você vai enviar para o juiz principal. Por que antecedente aqui? Juiz da causa, quando em caráter antecedente, pode acontecer sem enviar para um juiz e esse juiz não for o juiz competente para resolver o caso. Então, ao juiz da causa. E já o juiz competente para conhecer o principal aqui. Ressalvada a disposição especial na ação de competência originária, o tribunal e os recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então a gente continua ainda aqui na tutela de urgência. E aí a tutela de urgência que pode ser
cautelar ou antecipada em caráter antecedente ou incidental, ela é concedida em quais momentos? Quando há probabilidade de direito e perigo de dano, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. Veja, a tutela de urgência, a gente está falando da tutela urgência cautelar ou antecedente, quando tem probabilidade de direito e perigo de dano e risco útil ao processo. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode fazer o quê? Caução. Ó. Lembra que eu me enrolei ali na hora de falar quais ações que o juiz pode pedir? Isso aqui é só um exemplo. Ele pode pedir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos, e aí vai. Podendo caução ser dispensada se a parte é economicamente hipossuficiente. Então, ele vai dando os exemplos. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Liminarmente, o juiz já vai e já decide. Ou justificação prévia. Ainda continuando, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Veja que aqui, por exemplo, no caso da cirurgia, decidiu, tem perigo de... Consegue reverter a cirurgia? Não consegue, né? Mas também, por conta desse parágrafo terceiro aqui, não vai conceder a cirurgia? Também não, né, gente? Então, aqui é uma questão de ter atenção, também não é caxias, assim, não vai fechar o raciocínio. A tutela de urgência cautelar, pode ser efetivada mediante o quê? Olha o exemplo da cautelar. Arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação e vai dando os exemplos aqui. O artigo 302 agora. Independente de reparação do dano, a parte responde pelo prejuízo que causar se a sentença, a efetivação da tutela de urgência causar a parte o quê? A sentença foi desfavorável, o juiz cedeu ali, pediu, obrigou o réu, obrigou a parte a cumprir a tutela de urgência. Quando chegou lá no final, foi decidir, falou, não, a pessoa não tinha direito mesmo, realmente não tinha direito. Então a sentença lhe foi desfavorável, vai ter que reparar o dano, né? Vai ter que pagar o prejuízo que causou. Olha, veja aqui também no inciso 2 do artigo 302. Se obtida liminarmente, a tutela em caráter antecedente não forneceu meio para citação em 5 dias. Então, foi obtida liminarmente. Mas quem que é o réu? Onde é que ele está? Não tem... E aí? Então, também já vai, independente da reparação, vai responder pelo prejuízo causado. 5 dias, que é para citação do réu para ele se manifestar também, né? Ocorrer a cessação da eficácia da medida da hipótese legal. Então, cessou aquela questão daquela tutela. E aí, pode responder pelo prejuízo. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. A indenização será liquidada nos autos, vai ser no próprio processo. Aqui tem um resuminho, depois eu vou explicar também uma parte só do resuminho, que aí o resuminho é visual, fica mais fácil também, Resumo, é o resumo da tutela antecipada antecedente. A gente tem a tutela cautelar também, e aqui é a antecipada antecedente. Antes de iniciar o processo, a pessoa já faz o pedido quando há o quê? Perigo de dano, risco, resultado útil ao processo, de acordo com o artigo 303, 304. Então, você faz a petição inicial. Na verdade, você já pede a tutela antecipada e depois a petição inicial, que comprove aqui, funes boniuris e o perico in mora. Perigo de dano, resultado útil ao processo. Na tutela antecipada antecedente, não há citação do réu para fazer a ação. Já na tutela cautelar antecedente, já tem a questão da contestação aqui. Vai ouvir o réu antes de conceder essa tutela aqui. Então, veja, ali no processo, antes da petição inicial, você já faz, né? E aí o juiz pode tanto conceder a tutela antecipada antecedente, você vai ter que solicitar ao juiz, tá?
De qualquer forma, ali tem uma petição inicial básica, já falando, doutor, eu preciso dessa tutela antecipada antecedente. O juiz pode conceder ou não conceder. Então, essa decisão de conceder e de não conceder é uma decisão dentro do processo, porém não chega, não é a sentença. Em todas ou quase todas as decisões ali cabe recurso, me corrija se eu estiver errado, tá bom? Então tem uma decisão no meio do processo, uma decisão interlocutória que pode conceder ou não a tutela provisória. Dessa decisão que concede ou não a tutela, cabe o recurso chamado agravo de instrumento. Então, decidiu, cabe agravo de instrumento. Não decidiu, cabe agravo de instrumento, ok? Depois pode solicitar o cumprimento ali, ó, a emenda em 5 dias. Vamos lá. E aí, então concedeu a tutela antecipada antecedente. O réu é citado para a audiência de conciliação. Então vai citar o réu para que ele argumente sua parte também. Então, artigo 334, o juiz marca com antecedência mínima de 30 dias para que o réu seja citado. E o réu vai ter a comunicação e vai marcar a audiência de conciliação e o réu tem que ser citado aí com mínimo 20 dias de antecedência. Réu citado, então. E aí, se o réu não contestar essa tutela antecipada antecedente, a decisão fica estável. Então, não vai questionar. Fez a cirurgia lá, já deu tudo certo, então não vai questionar. E aí a decisão se torna estável e o processo não segue, o processo vai ser extinto. Pode, até 2 anos, rever ou propor a ação. Então o prazo aí é de 2 anos, tá? O processo foi extinto, mas você pode rever ou propor a ação. E isso a gente está falando em relação ao réu, que não se manifestou. Foi citado para audiência de conciliação, nem apareceu na audiência, não fez nada. E aí, o que entende? Então, a justiça entende que realmente era direito do autor ali, e aí a decisão se tornou estável e o processo extinto. Por que na cautelar antecedente ou incidental não tem essa questão da estabilidade da tutela? Gente, porque a cautelar está protegendo o processo. Eu pedi para bloquear a conta da pessoa. E aí, por que não tem a decisão se torna estável na cautelar? Porque se eu bloquear a conta da pessoa a vida inteira, nem a pessoa ou nem eu que solicitei vamos conseguir usufruir disso. Eu pedi para bloquear o carro, pedi para bloquear o condomínio, o apartamento, qualquer coisa que você pode pedir para bloquear, para proteger o processo. Então, o que é o objeto do processo na cautelar? O objeto do processo é o dinheiro que está na conta, não é o bloqueio da conta. O bloqueio da conta ali é só a proteção do processo, por isso que não vai ter essa questão da decisão se tornar estável. Presta atenção, acorda, larga o celular. A tutela antecipada antecedente que não for contestada, a decisão se torna estável, processo extinto. Vamos lá para a parte do autor agora, ainda na antecipada antecedente. Vai ter o aditamento da petição inicial, ele tem 15 dias para fazer aquela correção, aditar, explicar melhorar a questão da sua solicitação. Se não fizer, o processo também se torna extinto. Veja que o réu não fez, a decisão se torna estável. O autor, se ele não fizer, ele já pediu a tutela antecipada antecedente, ok? Então não tem muito o que pensar aqui, olho no resuminho para a gente ir para frente. Vamos lá, da decisão que não concede a tutela antecipada antecedente, a gente está falando da que concede. A mesma coisa, é uma decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. Então, o réu é citado em 5 dias. Não contestado, presume-se aceito e o juiz decide em 5 dias. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal pode ser feito aí em até 30 dias, ok? Continuando aqui, ó, artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada. Então, aqui é só um resumo contemporâneo. Então, a urgência, tutela de urgência, em caráter antecedente, já faz um resuminho e pede para o juiz, pode ser do que for, tá? E aí expõe ali de direito e explica mais ou menos o que você está brigando ali. Concedida essa tutela antecipada, que se refere a esse aqui, o 303, o autor deverá aditar a petição inicial, aqui, ó, em 15 dias. Então, ele tem 15 dias aqui. A mesma coisa, ó, o réu será citado, intimado de acordo com 334, aqui, ó.
o processo de citação do artigo do processo civil. Não havendo a autocomposição, o prazo para contestação será contado também de acordo com o 335. Não realizado aditamento, o processo é extinto, sem resolução do mérito. Então, aquilo que a gente fez no resuminho lá. O aditamento a que se refere ao artigo 1 do parágrafo 1º desse artigo dar-se-á nos mesmos autos sem incidência de novas custas. Na petição inicial que refere o caput desse artigo, o autor terá de indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido da tutela final. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no capítulo desse artigo. Caso entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferido o processo e o processo extinto sem resolução do mérito. Vamos lá, na tutela antecipada concedida no 303, torna-se estável se da decisão não for interposto recurso. Então, estabilizou ali da tutela antecipada do artigo 303. E aí, nesses casos, o processo é extinto. Tá bem no resuminho aqui, ó, tá bom? Ó, tutela antecipada. Se citou o réu, ele não se comunicou, não falou nada, então torna-se estável o processo extinto. O autor deverá aditar a petição inicial. Então, o autor tem 15 dias aí para aditar a petição inicial. O réu será citado, intimado para audiência de conciliação conforme o 334 aqui. E aí a mesma coisa, ó. Não havendo com autocomposição, o prazo para contestação será com acordo com 335. Não realizado aditamento que se refere, o processo será extinto. É isso aí, ó. Qualquer das partes pode demandar a outra no intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada. Qualquer das partes pode requerer o desarquivamento dos autos e o processo vai extinguir lá pelos 2 anos, tá? O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se aí pelo prazo de 2 anos. Isso aqui é o que cai na prova, tá, gente? Por isso que tá bem gravado aqui já. Tá bem marcado para a gente prestar atenção e também fazer os suas anotações aí, ó. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Então, aqui não teve julgamento, extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que revir, reformar ou invalidar. Então, não tem coisa julgada, mas vai mexer na estabilidade só por decisão, tá? Não é que ficou assim, não tem coisa julgada, então deixa de cumprir a tutela antecipada em caráter antecedente. Olha, veja a cautelar, que pode ser antecedente ou incidental, né? Lembra que a gente falou? A cautelar está protegendo o processo. Então, a petição inicial da ação que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente indicará a líder e a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito, que se objetiva a assegurar o perigo do dano ou risco útil ao processo. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput de natureza antecipada, o juiz pode fazer o quê? Modificar, né? Não precisa nem... Já faz caso perceba que é antecipada, vai e modifica, tem essa liberdade aí. A mesma coisa, o réu será citado em 5 dias, não contestado, presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorrido e o juiz decidirá em 5 dias. A gente está falando da natureza cautelar aqui. Lembra que na antecedente já se torna estável? Aqui não. Presumir-se-ão aceitos e o juiz decide em 5 dias. Contestado pedido um prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Resuminho da tutela, ó, somente a tutela antecipada, antecedente, estabiliza. Tutela cautelar não estabiliza. Já aí, olha aqui para onde eu estou com o laser aqui, tá? Tutela cautelar, de acordo com 305 e o 310, é concedida quando há perigo de dano, risco útil ao processo. Faz a petição inicial, a mesma coisa se for em caráter antecedente, tá? Cita o réu em 5 dias, apresenta aqui, de acordo com o 306,
perigo de dano, risco, resultado útil ao processo. Da decisão que concede, cabe agravo de instrumento, uma decisão interlocutória. O juiz pode transformar em tutela antecipada o quê? A tutela cautelar, de acordo com o artigo 305, parágrafo único. Se o réu contesta, se o réu não contesta, vamos lá. Concedeu, pedido principal em 30 dias, de acordo com o artigo 308. A causa de pedir pode ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Então, você só explicou aqui que precisa proteger o processo e você vai, aí no pedido principal, você vai, coloca toda a documentação, toda a evidência e pode melhorar aí a causa de pedir. Se o réu contesta, segue o procedimento comum. Se não contesta, o juiz vai decidir em 5 dias e dessa decisão é o quê? Uma medida cautelar ou tutela cautelar, é uma decisão interlocutória que cabe o quê? Agravo de instrumento. Agravo de instrumento é porque é uma decisão no meio do processo. O pedido principal pode ser feito em 30 dias. Procedimento comum, e aí a mesma coisa, agravo de instrumento. Artigo 310, o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência e prescrição. Então, o indeferimento da tutela cautelar vai bloquear, vai impedir que a pessoa faça a solicitação do pedido principal? Não, salvo se houver o que? Reconhecimento de decadência ou de prescrição. Então, abre o olho, abre o ouvido. Antes de entrar na sala, leia isso aqui, Artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou prescrição. Prescrição, o que é? Não tem mais o direito. Prescreveu pelo lapso temporal. A audiência aqui, não acordo, a audiência não teve acordo, segue até o fim. Teve acordo também, aí tem efetivada a tutela cautelar. O pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, no caso que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o processo da tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido da tutela cautelar. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação na forma do 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Não havendo autocomposição, o prazo de contestação será de acordo com 335. Aí, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não fazer a solicitação do pedido principal. Lembra que a outra estabiliza. Aqui, Mas no caso aqui, a gente está falando do autor. A cautelar antecedente vai cessar a eficácia se ele não fez o pedido principal. Se não efetivada dentro de 30 dias. Qual que é o prazo aqui, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado em 30 dias. Se não, cessa a eficácia. Se não fez o pedido principal, cessa a eficácia. Se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, então pediu a tutela cautelar. Aí chegou no pedido principal e falou: tem nada a ver, improcedente o pedido principal, então ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Então, não vai ter o que dar aí em relação à proteção do processo, em relação ao cautelar. Por quê? O juiz julga improcedente o pedido principal ou julga sem resolução do mérito, entende? Se, por qualquer motivo, cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado da parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Então, cessou a eficácia, você vai renovar o pedido? Não, se for o mesmo fundamento, não pode, salvo sob novo fundamento. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o quê? O pedido principal do artigo 310, a gente já repetiu aqui, para você prestar atenção, porque vai cair na
Prova! E a gente começa agora para a parte de tutela de evidência. Tutela de evidência, ela somente será em caráter incidente. Por quê? Você apresenta o processo e a tutela e as evidências que você tem para o juiz ali, já com o pedido principal e com as evidências que você tem. Não existe tutela de evidência antecedente, ok? Presta atenção, somente incidente. Da mesma forma que não existe tutela de evidência cautelar, porque ali você já está mostrando que o seu direito está evidenciando aquilo que você quer. Por isso que não existe tutela de evidência cautelar. Não existe estabilização de tutela de evidência. Presta atenção. Tutela de evidência de artigo 311 aqui, ó. Logo, tutela de evidência antecipada incidental não existe. Não existe antecedente e tutela cautelar de evidência aqui, ó. Independente do perigo, independe de perigo e dano e o risco. Então, esse perigo in mora aqui, ó, pode riscar que não dá. É o fumo, bonis e uris aqui, ó. Independe de perigo, de dano e risco. Vai ser concedida quando houver o quê? Abuso de direito, propósito protelatório. Comprova apenas por documento. Casos repetitivos, súmula vinculante aí do STF, pedido rei persecutório, prova documental adequada do contrato de depósito será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Então, quando vai conceder. Petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos. Aí já vai conceder a tutela de evidência. Vamos ler aqui a norma? A tutela de evidência, artigo 311, a tutela de evidência será concedida independente da demonstração do perigo de dano ou do risco resultado útil ao processo. Porque a tutela de evidência documental ficar caracterizado abuso de direito da defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Pô, tá querendo que o processo anda, mas a prova documental é suficiente. Tá querendo protelar o processo. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento nos casos repetitivos de súmula vinculante. Chega lá no processo, chega no tribunal, um caso que já tem súmula vinculante explicando ali que não tem que questionar. Já tem, o tribunal já decidiu vários casos e esse é mais um, já pode decidir também. Se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob combinação de multa, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos de direito do autor. Então, tudo isso aqui é tutela de evidência, leia com muito cuidado, que pode cair na prova, tá? Nas hipóteses do 2 e do 3, o juiz poderá decidir liminarmente. O 2 aqui, ó. Comprovado apenas documentalmente. Pedido rei persecutório, ó. Então, caso repetitivo, uma vinculante, o juiz já pode... Chegou lá, já decide, já fala, não, isso aqui não vou nem questionar. Já pode decidir que é comprovada, caso repetitivo de súmula vinculante, pedido rei persecutório. Vamos para as questões. Então, tá bem pequenininha aqui, mas eu vou ler com muita calma para vocês. Dá para ver um pouquinho aqui, ó. Vamos aqui, ó. Carmen, uma profissional autônoma que trabalha de casa, depende da internet para realizar as atividades. Então, ela depende da internet para realizar suas atividades. E em determinado dia, a empresa de telecomunicações corta o serviço de internet da Carmen, sem aviso prévio, alegando inadimplência. Carmen, buscando atendimento com essa empresa, afirmando que o débito foi cobrado pela empresa indevido e que o pagamento da fatura já havia sido realizado, mas mesmo assim o serviço de internet não é religado. Inconformada, Carmen propõe
A ação judicial contra a empresa X, solicitando a tutela antecipada antecedente, porque não é cautelar, gente. Porque aqui ela só quer que volte a internet, ela não quer que bloqueie a internet, que protege a internet de se perder, não. Ela quer que volte a internet dela, porque ela já pagou. Aí ela solicita a tutela antecipada antecedente para determinar a imediata restauração do serviço de internet. E aí o juiz concede essa tutela antecipada e a empresa não apresentou o recurso. Aí vamos para as questões. Aqui ela mantém aqui para bastante coisa para deixar você pensando, mas vamos para as questões. Da situação hipotética, é correto afirmar o direito de rever ou reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se após 2 anos. Bonito, isso mesmo. Contados da data em que a decisão que extinguiu o processo foi proferida? Não, não é, né? Vamos ler aqui, ó. O direito de rever ou reformar ou invalidar a tutela antecipada previsto no parágrafo 2 extingue-se 2 anos, contado da ciência da decisão que extinguiu o processo. Ele falou aqui, ó, contados da data em que a decisão que extinguiu o processo foi proferida. Não, é da ciência da decisão. Você vê o nível que está essa prova aqui. Começou bonitinho, mas poderia te deixar dúvida nessa segunda parte, o que não vai deixar agora, porque a gente está treinando para isso. Olá, o B. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformado ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação proposta por qualquer das partes que tenha com intuito rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. A tutela antecipada conserva seus efeitos, sim, enquanto não revista, reformulada. Esse B aqui tá bonitinho, hein? Vamos ver o que. Ó, vamos deixar esse B aqui para a gente olhar melhor. Ó, a decisão que concede a tutela antecipada não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada após o trânsito em julgado de decisão que revir, reformar ou invalidar. Ó, assim aqui, ó. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas estabilidade respectiva só será afastada da decisão da decisão que revir, reformar ou invalidar. Ele está falando aqui, ó, da decisão após o trânsito em julgado da decisão. Aqui não tem após o trânsito em julgado. Por quê? Pode ser uma decisão interlocutória. Decide e o processo vai continuar novamente andando. Essa daqui também causou dúvida. Olha lá. Ocorre o trânsito em julgado, a decisão e a formação da coisa material. O juiz concedeu a tutela antecipada, mas não teve recurso. Aí está falando que ocorre o trânsito em julgado. Não. A decisão que concede a tutela antecipada em caráter antecedente não faz coisa julgada. A tutela antecipada concedida torna-se estável. Da decisão que concedei não for interposto recurso. Está aqui. Tá bom? Ó, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada. Ele falou que aqui que ocorre o trânsito julgado. Essa aqui já não é. Ó. Considerando a não interposição do recurso, a parte da empresa X, apenas Carmen poderá requerer o desarquivamento? Não, qualquer das partes pode requerer o desarquivamento. Ok, ó, qualquer das partes pode requerer o desarquivamento. Então a gente sabe que a D não é, que a E não é, a C também não é, ó, porque ele está falando aqui que a estabilidade após o trânsito em julgado pode rever isso aqui. Não, essa decisão pode ser a qualquer tempo, a qualquer momento, né? O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão. Mas essa estabilidade só será afastada após a decisão que revir ou reformar ou invalidar. Ok? Gabarito, então, nesse caso aqui, é a B, né? Tá aparecendo aqui. Então, essa daqui, ó, pode anotar aqui, ó, é a B, tá? A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista.
A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista. Olha aqui para o parágrafo 3, ó. Vamos lá. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista. A tutela antecipada enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão do mérito proferida na ação que trata o parágrafo segundo. Segundo, proferida na ação que trata o parágrafo segundo. Aí você vai no parágrafo segundo, você parou aqui, ó, proferida na ação. E aí ele pegou, juntou esse parágrafo aqui terceiro com o segundo. Na ação que trata o segundo, o parágrafo segundo. Aí qualquer das partes poderá demandar a outra, aí, ó, por qualquer das partes que tenha o intuito de demandar a outra para rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Então ele juntou o parágrafo terceiro aqui com o parágrafo segundo. A gente tem certeza que é a B. A minha canetinha não está conseguindo pegar aqui, mas anota aí, menino, é a B. Vamos para a próxima aqui, 40. Ó, Juliette propôs ação de indenização por danos morais, alegando que sofreu ofensas verbais e constrangimento em razão da conduta de um funcionário da loja Z. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta acerca da possibilidade de concessão da tutela provisória para o caso. Olha lá. A tutela de urgência só pode ser concedida se Juliette demonstrar que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Olha, dano irreparável, difícil reparação. Já pela redação aqui você fala, tá viajando, né? É o fumus bonus e o perigo in mora. Se tiver a possibilidade aqui do direito, tá? Então não é só a questão do dano. Se tiver a possibilidade do direito, então a tutela pode ser concedida sim. A tutela de urgência. O pedido da tutela provisória só pode ser deferido se Juliette apresentar prova documental que comprove, não, a tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência. Então, se for a de urgência, não precisa ter essa questão da prova documental. Se tiver a possibilidade do risco ou do dano irreparável, aí sim. Então, por isso que aqui viajou. Se fosse de evidência, a gente poderia até questionar, mas não. A tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência, tá? A tutela provisória de urgência pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sim, desde que presentes requisitos legais, podendo ser exigida caução real ou fidejussória. Maravilha, o gabarito aqui, ó, tá bonitinho pra gente aqui, ó, é esse aqui, ó, tá? É a C, gabarito é a C, escreve aí. Não é possível conceder a tutela antecipada antecedente em ações de indenização por danos morais. Está viajando aqui. A tutela antecipada pode sim, e ele está bloqueando aqui, ó. A tutela provisória só pode ser concedida após a apresentação da contestação. Não, a tutela provisória de urgência, que pode ser cautelar antecedente, aí você começa, aí já... A mesma coisa aqui, ó, pegou a tutela provisória e generalizou. A B também generalizou, então não é isso mesmo. Então, gabarito, pode anotar aqui, é a C, tá? E nós finalizamos mais uma aula. Então, como a gente já está evoluindo no processo, já passamos pelas partes das tutelas, passamos pelo prazo dos atos, a citação, agora a gente vai começar a parte do procedimento comum. Então temos mais uma etapa, nesse caso, para a gente ficar muito craque nessa prova do TJ. Logo, logo, eu vou apresentar os resumos, e já tem outra pasta lá na minha área. Vê lá, tem umas coisinhas legais de processo civil cantado. Então, para quem gosta de ouvir música, gosta de cantar, então começa a cantar lá. A tutela provisória será concedida em qual momento? E o importante é você gabaritar e muito preparado para a prova, ok? Até daqui a pouco.